terceiro painel de debates, que terá como tema o desenvolvimento da infraestrutura econômica. Convidamos como debatedores João Carlos Meirelles, secretário de Estado de Energia de São Paulo. Deputado Duarte Nogueira, que é secretário de Estado de Logística e Transportes de São Paulo. Manuel Carlos de Lima Rossito, diretor titular adjunto do DECONSIC e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Responsabilidade com o Investimento do DECONSIC. Com a palavra, o mediador Ricardo Boechat. Muito obrigado. Bom, atendendo a orientação, as determinações, seremos rápidos nesse painel. É bem verdade que um painel que se propõe ser rápido não pode ter dois secretários de Estado participando, né? O secretário de Estado geralmente tem muitas coisas para revelar, para anunciar. O Rossito é da casa, já vou caçar logo a tua palavra na largada do painel. Rossito, você não vai falar nada. Bom, minha gente, a energia, água e logística, como sair da crise, o que fazer, né? Todos nós estamos vivendo essa situação, e o desafio é como enfrentá-la e como sair dela. E eu vou passar a palavra já para o João Carlos e para o Duarte, para que ambos discorram a respeito à luz do que está sendo feito em suas próprias pastas aqui em São Paulo. Não tivemos o representante do Ministério do Planejamento, precisou cancelar sua vinda meio em cima da hora, mas o que estiver sendo percebido por São Paulo certamente tem dimensão para ser ampliado para a realidade nacional. Portanto, vou pedir ao Meirelles que inicie a exposição, em seguida o Duarte Nogueira, por favor. Bom dia a todos. O governo Geraldo Alckmin tem como norma nessa questão de energia, que é a que nós estamos tratando, e evidentemente isso transita também pelo setor de águas, mas especialmente no capítulo de energia, é São Paulo retomar o protagonismo que sempre teve nesse capítulo. A grande evolução de energia elétrica desse país começou em São Paulo. Foram as grandes usinas, a partir da Henry Borden, no começo do século passado, e assim por diante, e esgotamos o potencial hidrelétrico do Estado de São Paulo. E agora o Estado de São Paulo, que gera apenas uma parte do que consome, depende de energias que vêm de outros locais. O próprio ministro Eduardo Braga mostrou claramente hoje, nós estamos consumindo energia que está vindo tanto do Rio Madeira, Belo Monte, no Rio Xingu, enfim, do Sistema Integrado Nacional. No entretanto, nós temos um potencial absolutamente importante em energias alternativas no Estado. E é nisso que estamos trabalhando. Essas energias alternativas são, em primeiro lugar, aquela de mais rápida oferta, a possibilidade de oferta, que é o gás. Tanto através de geração distribuída em grandes conjuntos consumidores, podendo gerar não apenas energia elétrica, mas também energia térmica, ar-condicionado. Nós estamos com um grande projeto aqui no corredor da Paulista, justamente, envolvendo os grandes hospitais que vêm desde o Complexo das Clínicas, onde nós temos 5 mega hospitais, passando por todos os hospitais ao longo da Paulista até a Praça Oswaldo Cruz, próximo do Hospital Oswaldo Cruz, do INCOR, passando pelo Sírio-Libanês. Esta região, que depende de energia elétrica e energia térmica para o seu ar-condicionado de forma permanente, por razões óbvias, são hospitais, podem rapidamente introduzir um sistema de geração distribuída. Isso nós já estamos fazendo um primeiro grande estudo no Complexo Clínicas, justamente com a AES Eletropaulo e com a Comgás. Ou seja, geração distribuída. Isto é um tema central, para isso nós precisamos de mais gás. Hoje, São Paulo não tem disponibilidade grande de gás, o gás que importamos da Bolívia, fica apenas uma parte em São Paulo, e uma parte vai para o sul do país ou vai para o Rio de Janeiro. E nós temos um gás que vem da área oceânica, que vem aqui no sul, o gás de Merluza, ou por Caraguatatuba, o gás de Mexilhão. O gás de Mexilhão são mais de 15, são 17, 18 milhões de metros cúbicos por dia, vai principalmente esse gás para o Rio de Janeiro. Para este programa de geração distribuída, nós precisamos de uma outra obra extremamente importante,
que estamos conversando e trabalhando juntamente com a Comgás, com a Shell e com outros agentes, que é uma nova rota de gás. Hoje o Brasil tem 3 rotas que a Petrobras implantou e esta seria uma rota privada que viria aqui da área do pré-sal de poços produtores apenas de gás, não gás associado a petróleo. E esse gás entraria aqui pelo estuário de Santos, pelo canal de São Vicente, subiria a serra na faixa de domínio já existente de dutos já implantados pela própria Comgás e, portanto, aumentaria progressivamente a oferta de gás aqui para esta geração distribuída e até mesmo para que nós possamos ter algumas termoelétricas operando na base, não apenas como as atuais termoelétricas, que agora são termoelétricas de ponta e que hoje estão operando na base. Também com relação à geração a partir de biomassa. Nós temos em São Paulo o maior parque produtor de cana-de-açúcar e, portanto, de etanol, açúcar e eletricidade. E hoje nós estamos fazendo com as distribuidoras, com a Única e com a própria Copersucar, uma análise de como é que nós podemos fazer a interligação destas usinas que às vezes não têm a capacidade toda que poderiam ter pelo bagaço e palha que dispõe, porque não tem interligação nas subestações de energia elétrica. Nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos estimulando a produção através de energia solar também e estamos fazendo um trabalho bastante intenso para que a gente possa, na verdade, retomar a capacidade instalada em São Paulo e a capacidade de consumo que São Paulo tem para este processo. Para que todos saibam, o governo de São Paulo vai criar uma subsidiária da CESP, uma sociedade de propósito específico para que possa estar participando deste esforço onde ele seja necessário. Não como investidora, mas como apoiadora e, eventualmente, como partícipe com financiamento numa fase inicial desses processos, desses projetos. Evidentemente, o setor energia é absolutamente vital para qualquer desenvolvimento. Eu sou engenheiro civil, portanto, do setor de construção, e nós todos sabemos como a energia é vital para tudo isso. O que o setor da construção, que papel ele desempenhará? Quais são os recursos que a Secretaria dispõe para esse programa que digam respeito ao setor da construção? Fundamentalmente, estar acompanhando esses grandes projetos que nós temos que desenvolver em São Paulo. Não há mais grandes hidrelétricas, mas, por exemplo, toda esta nova rota de gás é uma obra gigantesca da ordem de 6, 7 bilhões de dólares, com obras no mar, com obras em terra, com construções ao longo desse processo e, sobretudo, eu estava vindo aqui, o Secov falando aqui de forma extremamente importante, os prédios inteligentes. Os prédios que podem ter nos seus grandes complexos não apenas o engate na energia da rua, mas uma central de cogeração, como nós já temos alguns aqui na Marginal do Pinheiros, onde nós temos a geração elétrica a gás e nós temos a energia térmica. E isto de forma que possa também ser compensada com a energia da linha da rua. Ou seja, quando a energia da rua estiver mais barata, você desliga o seu gerador e consome aquela energia. Ou seja, é isto. E esses prédios inteligentes, aqui todo o setor de construção civil, especialmente urbana, está dedicado. Isto abre um imenso leque de oportunidades, além, evidentemente, de participar de toda a parte de construção, montagem e operação destas unidades de geração distribuída. Bom, secretário Duarte Nogueira, a questão da infraestrutura, São Paulo, estado com maior infraestrutura do país, maior economia, maiores responsabilidades, portanto, com a economia nacional, com a sua própria, tem alguns gargalos assim que são notórios, visíveis, antigos, né, que a gente conhece, toda hora a gente tem notícia a respeito. Algumas obras em andamento também não estão sendo concluídas no prazo inicialmente previsto, agora anunciaram um novo adiamento para o Rodoanel. Né? O que o senhor pode nos dizer? São Paulo, recursos e demandas frente aos empresários que aqui estão. Bom, boa tarde a todas e a todos, secretário Meirelles, Boechat, Manuel, senhoras e senhores.
Felizmente, São Paulo, a questão do atraso não é regra. Ela tem sido uma exceção em grande parcela dos investimentos que o nosso Estado faz na infraestrutura. Eu cito um exemplo: eu ainda não tinha sido convidado para ser secretário de Logística e Transportes. E na minha cidade, Ribeirão Preto, dia 22 de dezembro, o último governador entregou um grande trevo, o maior trevo que estava em construção no nosso país. Foi feito no prazo, antecipado 8 meses antes do cronograma, era para julho do ano que vem, de 2015, e foi entregue 8 meses antes pelo preço contratado. Então, o que nós precisamos fazer é um pouco da discussão que eu assisti em parte desde que cheguei aqui pela manhã, que é essa agenda que o Brasil precisa. Se eu pudesse ter a opção da provocação feita pelo Boechat, da varinha de condão do Harry Potter, eu escolheria previsibilidade, até porque, na questão da infraestrutura, nós precisamos do necessário simultaneamente. Segundo, escolhas. Nós temos que escolher aquilo que é mais importante neste momento. Terceiro, especialização. Nós temos que buscar quem tem mais especialidade, expertise, para poder fazer com que essas pessoas ou esses projetos possam ser implantados dentro daquilo que ele se dispõe a fazer. E as trocas, né, que seria o quarto do quadrinômio, que é poder permitir que a gente possa, nas trocas, trocar melhor. Quanto a outras ações, eu acho que no momento de falta de liquidez e restrição orçamentária, as PPPs sempre ficam um pouco mais difíceis porque são de aporte do São Paulo está deixando de fazer. São Paulo tem capacidade líquida para manter a sua PPP e, no nosso caso, a principal rodoviária, PP rodoviária, é a obra da segunda pista ascendente da Tamoios, que vai interligar com os contornos de Caraguá e São Sebastião. O governador já deve assinar o início dessa PPP agora no dia 25 de março. São 3,9 bilhões de reais de investimentos, 2,1 por parte do governo do Estado, mais de investimentos do investimento de 30 anos da concessão de todo o trecho do Planalto e das duas pistas ascendente e descendente da Tamoios, que vão se ligar com os contornos e, portanto, você vai ter todo um trecho segregado da Rio Santos a 055 até a ligação com o porto de São Sebastião. Além disso, tem o túnel submerso Santos-Guarujá, é uma ligação seca entre as duas margens, esquerda e direita do Canal de Santos, São Vicente Carvalho do Guarujá e Santos, uma obra de 2,8 bilhões de reais. O Tribunal de Contas pediu para abrir questionamentos junto à DERSA, que é o órgão da Secretaria que está fazendo. Os questionamentos já foram respondidos e agora o Tribunal de Contas vai oferecer as suas opiniões daquilo que precisa ser feito ou não precisa ser feito. Além disso, nós temos o anel viário de Campinas, R$500 bilhão de investimentos. A questão, por fim, também da travessia Santos-Guarujá, que eu também já havia comentado. Então, nós temos em andamento, para ser concluído até o final desse ano, o plano diretor de logística e transporte do nosso Estado para o ano de 2030 e os investimentos previstos pela nossa Secretaria do governo Alckmin para esse quadriênio 2015 e 2018, da ordem de 31 bilhões de reais em infraestrutura, envolvendo recursos do Tesouro, recursos da iniciativa privada, as concessões rodoviárias e parceria público-privada. Basicamente, 7 bilhões de reais no DR, em investimentos de fonte 1, Tesouro e financiamentos, mais 10,9 do contorno, túnel submarino, Tamoios e PPP, e mais 11,7 nas 19 concessões rodoviárias. O Estado de São Paulo, através da Secretaria, tem 22 mil quilômetros de rodovias, 6.600 delas já concedidos em 19 lotes da iniciativa privada, e os outros 15.400 sob a nossa responsabilidade, além daquilo que são as rodovias federais, que aqui no nosso Estado são 1.055 quilômetros, Fernão Dias, Transbrasiliana, Regis Bittencourt e a própria Dutra,
e mais 170 mil quilômetros entre estradas asfaltadas, 14.500 quilômetros, e o restante em terra, que pertence aos municípios. Eu falo isso porque são quase 200 mil quilômetros de estradas da nossa malha paulista. E outro dia, me aprofundando nos estudos aí sobre infraestrutura, rodovia, etc., eu fui buscar que, há 2.000 anos atrás, em Roma, 1 milhão de romanos na região metropolitana de Roma tinha 100 mil quilômetros de malha rodoviária. Que era 100 mil. E o nosso quanto é? São 200 mil em São Paulo para 43 milhões de paulistas. E eles financiavam ou ampliavam esses trechos em cima de duas fontes de receita, que chamava Portum, que era uma fusão de um ICMS, e o outro era pedágio, além, obviamente, daquilo que era fruto das conquistas aquela mãozinha romanas. de obra escrava, exatamente, né? Básica, exatamente. né? Ajudava um pouco, né? E para concluir, além da questão rodoviária, nós estamos trabalhando na intermodalidade. Quanto mais nós conseguirmos reunir, unir e otimizar, não só as estradas, mas principalmente o bom uso das rodovias, dos nossos aeroportos, da nossa hidrovia, que está parada por baixo calado desde maio do ano passado, por ter menos de 2,2 metros de profundidade, e os barcos e as quilhas dos empurradores não podem funcionar, que é um problema da seca. E a dutovia como elementos de integração para essa intermodalidade, trazer mais eficiência para o nosso Estado. Falou de ferrovia? Falei de ferrovia também. Okay. Falei. Você, deixa eu pegar aqui, temos mais 5 minutos, 7, para você. Queria que você analisasse do ponto de vista do setor. O Estado de São Paulo, grande contratante, grande cliente do setor, que demandas você acha que o setor pode colocar aos secretários agora? Boa tarde a todos. Vou tentar dar uma sintetizada. Mas eu vou começar por uma coisa, secretário. Eu lembro um projeto de lei de garantias seguros, que você tinha uma atuação, relatoria, o presidente, né? Numa palestra sua, você fez uma menção que no Brasil era coisa muito diferente e tinha que avançar muito. Você fez um comparativo que na Europa tinha um seguro sorvete. Isso eu guardei. O que era o seguro sorvete? Se você planejasse que tinha lá 80 dias de sol e tivesse 70, você conseguia um seguro para garantir que a tua receita fosse recomposta. Nós estamos num novo momento, Brasil. Nossas obras, elas têm que acabar no prazo. Nosso planejamento tem que ter previsibilidade. E nossos contratos também têm que ser exercidos na sua plenitude. Pegamos agora recente exemplo. Estamos falando muito da Petrobras. Nós temos, o Renato não está aqui, você não vai falar, ninguém mandou você não fazer pavimento de concreto. O único produtor, está ali. O único produtor no país de asfalto é a Petrobras. Não tem uma política de preço. Do dia para a noite sobe 40%. Pega para o painel. Depois, ministro. O país é muito judicializado. Nós temos que ter nas matrizes de risco condições, ou por uma câmara de mediação, ou seja, qualquer outro procedimento, que as empresas não demandem tanto na justiça com o setor público. Nosso planejamento tem que ter realmente previsibilidade. Na questão de projeto, realmente o setor hoje tem que ser remontado. Nosso amigo Bernasconi está ali, eu digo, ele luta diariamente com isso. Pelo planejamento, pela quantidade de investimento que o Caco e o Zé Carlos ali falaram, você precisa investir por dia, desembolsar 50 milhões de reais para projeto no país. É desembolso de 50 milhões de reais, é 1,5 bilhão por mês. São quase lá 20 bilhões de reais de projeto. E não tem um programa claro para reestruturar esse setor. Esse setor, ele avançou, cresceu bastante, mas não tem. Até como proposta, eu vou jogar agora, vai ter um orçamento impositivo, governo federal, dos deputados. Vamos jogar um desafio que dentro do orçamento impositivo, para municípios, estados, uma parcela significativa das emendas sejam para projeto com qualidade, dentro de novos padrões, CELBIs, o que nós estamos definindo. Então, realmente, a gente tem que ter um outro patamar de segmento. Nós tivemos recentemente, agora, secretários, um GT que era de responsabilidade com investimento. Nesse GT, muitos fatores vocês têm no dia a dia, junto com vocês, que é desapropriação, reassentamento, licenças ambientais, tem diversos. Nós precisamos de uma nova lei ou temos que fazer funcionar as leis existentes? Isso foi a nossa grande dúvida.
Porque no primeiro painel eu falo, pô, tinha a Copa do Mundo, você falou, ela teve um evento em data marcada e aconteceu. E por que não acontece o Belo Monte? Por que não acontece o Rodoanel? Tem um contrato, tem prazo, a hora que você prorroga um contrato, você aumenta o seu custo. Porque eu mantenho material, equipamento, isso tem que ser reequilibrado. Tem todo o sistema que leva para uma situação depois, que para a administração pública, a gente sabe, com todos os mecanismos que tem, ela não tem mecanismos claros e reais para poder assumir essas variações contratuais. Então, esse é um desafio da gente passar a um novo Brasil, concluindo obra no prazo, e que os contratos realmente sejam exercidos em sua plenitude. Muito bem, secretário, quer fazer algum comentário? Secretário Meirelles, alguma observação sobre a... Eu tinha te perguntado se o volume de contratos, as perspectivas de obras na área das duas secretarias está à altura das expectativas do setor da construção, mas você tem que ser mais rápido. Rapidamente. Rapidamente. O governo de São Paulo, a gente sente que ele está se replanejando pela nova questão orçamentária, disponibilidade de verbas, né? No momento, hoje, a gente tem com clareza o que o secretário Nogueira falou. Nós estamos nos preparando para fazer muitos investimentos. Mas, na verdade, a gente não tem ainda um sentimento muito claro quando serão feitas as licitações, quando serão assinados os contratos e qual será realmente o cronograma das obras. Secretário Meirelles, tinha uma pergunta aqui sobre o custo da energia. O senhor falou aí de várias iniciativas do governador Alckmin, do governo do Estado, e uma das perguntas que estão programadas aqui, como temos mais 2 minutinhos, eu vou lhe conceder 50% do nosso tempo para o senhor nos dizer o seguinte: a produção industrial no país está caindo, São Paulo não é diferente, o custo da energia tem sido apontado como o vilão principal. Por que está subindo tanto? Qual é a perspectiva que o senhor pode nos dar em termos de custo de energia aqui em São Paulo? Em 2012, a Presidente da República promulgou uma medida provisória, a 579, em que mostrou ao país inteiro que tínhamos sobra de energia e, portanto, a energia seria barata. E esta energia barata estimulava exatamente um programa de compra eletrodomésticos, ou seja, gasta energia porque ela é uma coisa barata, o que não era realidade. Aliás, eu queria até pedir desculpas, que está aqui o secretário Arnaldo Jardim, que é um grande secretário de Agricultura, grande deputado, e que hoje é um grande parceiro nosso nesta geração de energias alternativas. Voltando à medida 579. O que é que aconteceu nesse período de 2013 e 2014? Evidentemente, os preços livres de energia, como não se completaram algumas obras fundamentais, algumas grandes linhas de transmissão, a geração de algumas importantes fontes, nós passamos a ter energia que esteve, em algum momento, em 2012, a R$ 150, R$ 180 reais, e chegou a R$ 822 reais. Evidentemente que isto impactou diretamente as distribuidoras, que eram obrigadas a comprar energia para suprir a demanda. Como isso tudo aconteceu, inclusive até o ano passado, foi uma mera coincidência, que foi um ano de eleição, nada errado nesse sentido, o ano de 13 e de 14 não tem nada a ver com eleição, naturalmente. E, evidentemente, passado esse período, chegou-se à conclusão de que estávamos, desde 2013, com o máximo de geração a gás. Gás, que é a energia mais cara que o país tem, que é aquilo que dá a famosa bandeira vermelha que hoje está em todos os anúncios de rádio e televisão. E, portanto, evidentemente, diante disso, é preciso tentar inibir o consumo através de um preço de energia. É isto que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui na região de São Paulo, um aumento agora de energia elétrica de 40%. Por isso é que São Paulo está fazendo esse enorme esforço, essa determinação do governador Geraldo Alckmin, de que todas as fontes alternativas possíveis no Estado de São Paulo, inclusive esta parceria com o secretário Arnaldo Jardim, para que nós coloquemos no prazo mais curto possível energia distribuída, energia de biomassa, energia solar, que são as possíveis de utilizarmos a curto prazo. Secretário Duarte, para encerrar mesmo, quais os impedimentos para que se construa o Ferroanel Norte, para começar o Ferroanel Norte, esse grande conflito aí de transporte na região metropolitana entre passageiros, cargos? O senhor tem alguma notícia para nos dar aí? No mês passado, eu já tive com o ministro dos Transportes, vamos retomar
esse diálogo sobre a questão da parceria no projeto e na futura construção do Ferroanel Norte. Isso havia sido encerrado no ano passado, por falta de recursos orçamentários, e nesse encontro que tive com o ministro, ele voltou a abrir a rubrica dentro do orçamento. O governo federal, infelizmente, ainda não aprovou o orçamento. Está aguardando o Congresso aprovar o orçamento para 2015, para poder saber em qual ação o programa ele vai poder realocar isso. Mas já ficou o compromisso formalizado para a gente retomar. O Rodoanel já vem sendo construído no seu planejamento, pensando nessa sinergia da presença lindeira, né, ao lado, segregado ali da própria faixa da rodovia, que é o Rodoanel, o Ferroanel Norte, e isso vai trazer uma eficiência logística muito grande para esse gargalo que faz com que todas as cargas que se movimentem, tanto para sair do Porto de Santos e ganhar o resto do país, ou voltar e ser exportada para o Porto, tem que passar durante a madrugada por dentro das vias da CPTM aqui em São Paulo, criando, enfim, um problema enorme sobre isso. E para encerrar, nós estamos atingindo aí uma carga tributária da ordem de 40%, isso obviamente impede a agilidade do setor privado. Na semana passada eu vistoriei todo o trecho do Rodoanel Norte, lá amassando barro, junto com o pessoal, entrando dentro das construções, lançamento de vigas, os túneis que estão sendo construídos. E as obras brasileiras, elas estão praticamente o dobro do custo das obras na Europa, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia do que ponto chegou a nossa burocracia ou a questão do excesso de preocupação com coisas que talvez poderiam ser feitas sem prejuízo da qualidade e da sustentabilidade do meio ambiente, cada lote contratado tem que manter por 24 horas por dia, portanto, 3 contratos de veterinário em todos os lotes, então são 18 veterinários todos os dias contratados, para se acontecer algum problema com algum bicho durante a construção do Rodoanel. O cidadão, que é o geólogo, que vai peritar o túnel depois de haver a implosão, fazer o derrocamento do material de pedra, ou então a parte de escavação daquilo que for solo, ele não pode dirigir o seu automóvel, ele tem que ter um motorista, porque se ele for ele dirigindo, você cria um desvio de função. Então, são muitas coisas que vão onerar cada vez mais as obras, a melhoria da infraestrutura do nosso país. Eu estou citando apenas alguns exemplos. Então, quantos são veterinários? 18 todos os dias contratados, nos 6 lotes. Então, eu acho que essa agenda microeconômica de simplificar, de desburocratizar, diminuir esses entraves, ela é fundamental e aí não todos nós. Eu acho que a gente tem que ver quem de nós precisa fazer a sua parte, para que quem tiver a responsabilidade de fazer a sua parte, faça a sua. Bom, mais uma razão para prestarmos atenção na palestra que o ministro Cid Santos vai fazer na sequência, porque toca exatamente nesse gargalo das conversas. As conversas precisam destravar também para se chegar a bons acordos. Quero agradecer aqui ao secretário Meirelles, ao secretário Duarte Nogueira, ao meu amigo Manuel Rossito, pelo debate. O painel está encerrado. Muito obrigado a todos. Bom dia.